Amém, irmãos. Que alegria poder estarmos reunidos aqui para louvar o nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração para a gente dar início. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos, Senhor, pelas Tuas bênçãos. Agradecemos pela vida, Senhor, que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, para ser, Senhor, nosso Consolador. Obrigado porque o Senhor está sempre conosco, Senhor. Ó Deus, agradecemos a Ti, nós estamos aqui porque Te amamos, Senhor, porque desejamos o Senhor, Pai. Queremos, Senhor, ouvir mais do Senhor, aprender mais de Ti, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, queremos amar e adorar o Senhor, Pai, junto com os nossos irmãos. Isso é o que nos motiva a estar aqui nessa manhã, Senhor. O Senhor é o nosso convidado de honra, Senhor. Ser presente, Senhor, no nosso meio, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade, Senhor, de agir neste lugar, Senhor. Quebra, Senhor, toda barreira, Senhor. Tira, Senhor, toda distração, Senhor. Tudo aquilo que ocupa as nossas mentes, Senhor, e que nos impede, Senhor, de realmente focar naquilo que é importante, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai. Quebranta os nossos corações, Senhor. Fala conosco, Senhor, porque queremos aprender de Ti, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo
ungido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Exaltado é, Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado, adorado. Exaltado é, Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar
Enche-nos, Senhor, com teu Santo Espírito, Transbordar o Jesus. Espírito Santo dentro de nós.
inundados pela tua presença, Jesus. Queremos ser inundados pela presença do teu Espírito Santo. Oh, Jesus, não queremos, Senhor, passar a nossa vida aqui, Senhor, em vão. Não queremos passar a nossa vida, Senhor, vazios, Pai. Queremos estar cheios do teu Espírito. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito, Senhor. Tira, Senhor, do nosso coração aquilo que não te agrada, Jesus, e enche cada vez mais de ti, Jesus. Oh, Senhor, ajuda-nos a contemplar, Senhor, a tua face, Senhor, para que possamos, Senhor, ser cada dia mais parecidos contigo, Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, nosso anseio, Jesus. Enche-nos com teu Espírito Santo. Amém. Nós clamamos a ti, Jesus. Queremos ser inundados, Senhor, pela tua glória. Não queremos, Senhor, temer, Senhor, como o povo de Israel, Senhor, que fez com que Moisés subisse sozinho para ver o Senhor, Pai. Queremos, Amém. Senhor, contemplar a tua face. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Queremos, Senhor, ter comunhão contigo, Jesus. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus fechados, se abram, teu reino venha mover. Nossa fé, esperança em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Nossa fé, esperança
se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus fechados, se abram, que o teu reino venha mover. Nossa fé está no nosso Deus. Grande que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Nossa fé está em Ti, Senhor. Nossa confiança está em Ti, Senhor. Nossa fé está na Tua palavra, Senhor. Oh, Deus, a Tua palavra tem nos sustentado, Senhor. Nós não andamos por aquilo que vemos. Nós andamos por aquilo que cremos, Senhor. Nossa fé está em Ti. Nossa fé está em Ti, Senhor. Declaramos, Senhor, nessa manhã. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Amém, paz. Perguntei para a Thaís se ia descer com as crianças, mas hoje não tem os pequenininhos, então tá tranquilo. A gente vai passar os avisos. Antes de eu falar os avisos, e agradecer as professoras, os pais que tiveram ontem com a gente no passeio em Sorocaba. Acho que foi um tempo muito bom de estar junto. A gente estava comentando agora há pouco a importância, né, de ter esses momentos dentro da igreja, né? Então, agradecer aos pais que tiveram junto, que se dispuseram a estar conosco no sábado. Foi muito bom, tá bom? Vamos tentar fazer isso mais vezes. Esse ano já está acabando, né? Mas no ano que vem a gente vai promover mais passeios assim, tá certo? Vamos passar os avisos. Essa semana acho que é normal. Tem no meio da semana o nosso grupo caseiro, né? Sábado volta as atividades com as crianças, aqui às 5 da tarde. E domingo que vem... domingo que vem, como é o primeiro domingo, né? A gente está aqui às 9 horas, como a gente faz de costume. 9 horas a gente traz as coisas para tomar um café junto, né? E depois a gente partilha a ceia. E aí depois, no dia 8, aí a gente fala melhor, vai ser um sábado à noite, provavelmente. A gente vai estar aqui com os seguidores, a gente vai fazer algo aqui com a igreja. E no dia 9 vai ter a chácara... lá em Elias Fausto, aquela chácara que a gente tem ido, tá bom? E dia 23 vai ter o culto normal e após o culto a gente vai ter um momento da assembleia, que é o momento mais formal, mas a gente precisa fazer, né? Apresentar aos irmãos o que aconteceu nesses últimos 2 anos e também apresentar a composição da diretoria para os novos 2 anos, tá bom? Estenda suas mãos, vamos orar pela vida do Roberto. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo agora, Pai. Queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos e também agora por esse momento da palavra, Pai. Abençoamos a vida do Roberto, Senhor, que aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração, Ele consiga transmitir para nós, Pai. E que não só nós ouvimos, mas que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa manhã, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a estar atento à Tua palavra, com o nosso coração disponível, Senhor,
a ouvir e a praticar, Senhor, aquilo que temos aprendido. Guarda a sua vida, guarda a sua família, que seja a boca de Deus hoje, Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Bom dia. Bom dia para quem também está assistindo em casa, né? Pastor Marco, né, e Arlete não puderam vir, porque eles estão gripados, né? Eles mandaram um aviso, estão se recuperando, mas eles estão assistindo em casa, estão assistindo online. E para todos aqueles também que vão assistir depois, né? A gente dá a nossa saudação aqui como igreja, que eu sei que tem muita gente que assiste depois, né? Às vezes está em algum compromisso e acaba assistindo depois. Eu queria também agradecer também o pessoal que foi ontem lá, né? O Arcelino ajudou a gente no caminho, né? Para não se perder, mas foi fácil, tranquilo, chegamos bem. E trazer hoje uma reflexão, né? Um objetivo hoje aqui o Wagner desafiou semana passada, né? Continuar um pouco do que ele falou. Eu vou tentar continuar um pouco, que ele estava falando lá em João 14, né? Acho que o Wagner chegou até o versículo 12, por aí, 10. Vamos abrir lá em João 14. Eu vou pedir que o Davi, ou quem está lá é o Davi, né? Que ele vá colocando os versículos para ajudar na nossa explicação aqui. João 14, a partir do versículo 6. Vou colocar óculos também, porque senão não tem condição. João 14, a partir do versículo 6. Aqui ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Wagner explanou bastante semana passada, né? Mostrando a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Que Jesus é o caminho, que Ele é o Filho, né? Enviado por Deus Pai, para que se a gente conhecer e seguir esse caminho, a gente vai chegar à nossa salvação. Que esse é o propósito de Deus, né? Aí ele segue falando, né? Que se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora conheceis e o tendes visto. Então, por meio da pessoa de Jesus, nós conhecemos o Pai. Ele deixou isso claro nesses versículos, né? Para que a pessoa de Jesus, ela representa o Pai na terra. Naquele momento, era só olhar para Jesus que você iria enxergar o Pai. E aí, seguindo um pouco nesse capítulo, tem uma condição, né? Uma promessa, uma promessa que Jesus faz, que ele vai para o Pai, mas que ele não vai deixar a gente sozinho, né? E ele segue a partir do 10, desce para o 13, falando para a gente crer. E no 12 foi que o Wagner abordou também semana passada. Isso mesmo, que ele disse que na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as obras maiores que essa, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que eu fique convosco para sempre. Então, o que eu quero abordar hoje é a partir dessa sequência, né? O Wagner foi até aqui, e aqui no 16, Jesus diz que vai rogar ao Pai e que Ele vai enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Vocês perceberam hoje, né, que é o mover aqui do Espírito Santo, as músicas. O Espírito Santo foi mais do que convidado, foi convidado várias vezes para estar na nossa presença, e ele quer isso, e Ele está. E as portas do céu estão abertas hoje, no coração de vocês, no meu coração, no coração de todos vocês, para que vocês recebam o Espírito Santo. Ele quer falar, Ele quer consolar, Ele quer trazer direção, Ele está interessado, Ele é o maior interessado nisso, é o Espírito Santo de Deus. Lá em Atos 1:8,
nós temos a promessa, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que sejamos as testemunhas dele no nosso caminhar, na nossa vida, né? Então é pela fé, a gente recebe a plena convicção, né, no nosso coração, de que se eu creio em Jesus, se eu creio na sua obra, eu recebo o Espírito Santo, porque ele prometeu que enviaria o Espírito para todo aquele que nele cresce. E isso muda a nossa realidade. Eu costumo fazer assim um enfoque inicial assim para a gente colocar isso primeiro no nosso coração, essa certeza. A gente precisa ter essa certeza. Eu creio em Jesus. E eu quero abrir meu coração para que o Espírito Santo venha morar no meu coração. Se um dia eu já criei, eu quero reforçar isso, todo dia. Não esquecer disso, não ser iludido, não ser enganado, não deixar isso de lado. E se alguém que está ouvindo, ou que um dia vai ouvir, ainda não recebeu Jesus no seu coração, receba, abra o seu coração, para que o Espírito Santo venha fazer habitação. É a promessa de Jesus. Jesus prometeu que ele iria para o Pai e que o Espírito Santo viria para lembrar de tudo aquilo que ele ensinou. Então, nós estamos aqui com plena convicção, a nossa fé é essa. A nossa fé está firmada nessa verdade, de que Jesus cumpriu a obra redentora e de que o Espírito Santo veio habitar no coração daqueles que creem. Então, o convite é esse, para todo aquele que crê, receba. Se você ainda não crê, medite sobre isso, abra o seu coração e receba, porque esse é o desejo de Deus, é o desejo que você seja salvo, é o desejo que você tenha vida eterna, é o desejo que a sua vida seja inundada pelo Espírito Santo, que a sua vida seja transformada. Ele quer te dar uma nova vida. Vamos prosseguir, né, baseado nessa verdade que a gente apresentou. Bom, vamos abrir lá em 1 Coríntios 6,19, que fala da presença. Eu queria trazer para a gente refletir hoje, partindo do ponto de que a gente tem o Espírito Santo vivendo em nós, como a gente tem tratado essa relação. Geralmente marido e mulher discutem relação, né? Fala, vamos discutir a relação. Não, mas aqui a gente tem que trazer a consciência como a gente está tratando essa relação com o Espírito Santo na nossa vida. Que efeitos práticos, né? Que situações nós temos apresentado para o Espírito e que Ele tem apresentado para nós na nossa vida. Aqui está a verdade de que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus e não sois de vós mesmos. Então, essa é uma verdade que nós somos habitação. A presença dEle é real. E a gente pode ter três escolhas para se fazer. A gente pode receber o Espírito, desfrutar da presença dEle, obedecer, seguir, andar com Ele. Ou a gente pode começar a negligenciar, esquecer, colocar o nosso cuidado na nossa própria sabedoria. Isso é uma certa negligência, né? Vamos abrir mão de um privilégio. A gente está negligenciando o Espírito. Ou a gente pode se opor, né? Tem gente que se opõe à presença do Espírito e aí vai pagar o preço por isso, né? Então, que a gente traga essa reflexão ao nosso coração, que a presença do Espírito precisa ser desfrutada. É a maior promessa, né, que a gente podia receber na nossa vida, é a presença do Espírito, é receber o Espírito Santo, e que a gente precisa desfrutar disso, que a gente não pode negligenciar, tampouco, pior ainda, né, se opor à presença dEle. Falando em presença de Deus, presença do Espírito, eu vou tentar trazer uma ilustração aqui, baseada lá em Gênesis. Lá em Gênesis 2. Gênesis 2 tem a criação, o homem é criado.
Gênesis 2, a partir do versículo 7. Gênesis 2, a partir do versículo 7. Fala da criação. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então aqui fala da criação do homem, e que Deus coloca um homem em um jardim. A ilustração que eu quero trazer é para a gente pensar nesse jardim. Devia ser um lugar bem bonito, vamos dizer assim, né? Porque é o jardim criado por Deus, para o primeiro homem, o primeiro jardim que ele criou e colocou o homem ali. Então devia ser um lugar privilegiado, né? Se a gente tiver o olhar, eu quero que a gente tenha 2 olhares para esse jardim. O olhar físico, o homem estava ali, fisicamente, foi criado e colocado ali. E chamado lá no 15, avança só um pouquinho para o 15, fala que 2,15, tomou o Senhor, ele repete aqui, né? E pôs no jardim para lavrar e guardar. Então ele colocou o homem lá para trabalhar, para cultivar daquele jardim, para cuidar daquele jardim. E, como eu disse, um olhar físico, o homem desfrutava ali daquele jardim, mas a gente precisa ter também o olhar espiritual, é o olhar da presença. Aquele jardim era o jardim da presença de Deus. O próprio Deus se fazia presente nessa relação. Então, era o jardim da presença de Deus, onde o Deus visitava o homem ali, antes da queda, né? E depois, como a gente conhece a narrativa bíblica, tem a queda, né? O homem se afasta da presença de Deus. Acho que a primeira decisão do homem ali na queda, né, do pecado, ele busca a sua própria autonomia, ele busca a sua independência. Mas o grande negócio é que ele desconfia de Deus, ele deixa de confiar naquilo que Deus falou. Pode comer de todas as árvores, só não da... Mas aí a astúcia, né, da serpente encontra ali um coração disposto a ser independente, e aí temos a queda, né? A palavra diz, não precisa abrir lá, mas que o temor do Senhor, é o Provérbios 1, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas a queda revela que o homem buscou conhecimento, né? Sem temor. Ele quis pela sua própria ação, pela sua própria vontade, né? E a consequência de tudo isso, já em Gênesis 3, né, já muda de capítulo, em 3:23, eles vão sair do jardim, né? Gênesis 3:23, o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim, para lavrar a terra de que fora tomado. E a partir daí, o homem vai viver a sua independência, só que fora do jardim da presença de Deus. Ele vai ter que lavrar, trabalhar, suar, se cansar, e deixar de desfrutar daquela presença que ele tinha, porque ele quis ser independente. Ele achou que ele poderia ser como Deus, né? Foi enganado, mas ele acreditou nisso. E a consequência foi o pecado. E aí ele começa a viver uma vida distante de Deus, né? Mas como Deus é bom, Deus é misericordioso, ele já proporciona, né, pela sua infinita misericórdia, o resgate em Jesus, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que traz de volta, para que a gente possa voltar para esse lugar da presença de Deus. E é isso que a gente cantou, é isso que a gente proclamou aqui, a presença de Deus. Nós estamos abertos de novo por causa de Jesus, por causa da salvação. Adão e Eva erraram, saíram, pecaram, se afastaram. Jesus restitui essa obra. E ela vai se consumar, né? A gente crê que ela vai se consumar plenamente com a volta de Jesus para restaurar todas as coisas. Hoje o nosso coração, pela presença do Espírito Santo, já voltou à presença de Deus. Mas aí a consumação de todas as coisas
acontecerá com a volta de Jesus, né? Pensando no jardim ainda, eu estou tentando fazer um jardim lá em casa, uma horta misturada com jardim. O couve já nasceu, né? Você já viu. Aí eu plantei quiabo, o que mais que eu plantei lá? Erva cidreira. Tem algumas coisas que estão nascendo lá, mas principalmente mato. Isso aí que nasce sozinho, você não precisa plantar. Então, para a gente pensar um pouco nisso também. Tiririca não é um palhaço que é deputado, ou um deputado que é palhaço. O que ele é? É um deputado que é palhaço ou um palhaço que é deputado? Bom, vocês escolhem. Mas tiririca é uma plantinha que nasce sozinha e se você não arrancar até a raiz lá mais profunda, ela brota de novo. Tem que arrancar, né? O Celso entende, né? Então, a nossa vida, quando a gente olha para um terreno baldio, sujo, cheio de capim, às vezes a nossa vida antes de Jesus pode ser comparada a isso. É uma vida sem cuidado, uma vida sem a presença ali da beleza das flores, das plantas organizadas que havia num jardim da presença de Deus. Então a nossa vida parece bagunçada, suja. Lá em Salmos 42, né? Salmos 42, diz que nós fomos tirados de um lamaçal, né? Um pântano também me tirou de uma cova de destruição, um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Charco de lodo, também pântano, lamaçal, né? Vocês já foram lá em Orlando, né? Lá é um pântano, né? Que o homem deu um jeito de transformar em lugares bonitos, né? Então, Deus nos tira de um lugar sujo, de um lugar de mau cheiro, de perdição, né? Um lugar que não vai produzir, em tese, assim, nada que o homem poderia aproveitar, né? Mas Ele nos chama de volta. E eu queria que vocês imaginassem assim, o Espírito Santo vindo para esse jardim de novo. Imagina que a sua vida é um jardim, é um terreno, sei lá como você queira. E aí o Espírito Santo vem e Ele se planta na sua vida como se Ele fosse uma árvore ali plantada no meio da sua vida. O Espírito Santo, Ele vem e se coloca ali. Eu estou aqui, agora faço parte desse jardim que é a sua vida. A presença voltou, eu estou aqui. Exato. Isaías é o texto que também fala muito claro sobre isso. Isaías 58, 11. Opa, e a caneta? Isaías 58, 11. É um texto que também é música, né? A gente já cantou muitas vezes essa música. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Essa música a Inês cantou, né? Você lembra? Foi essa, né? Ela cantou, a Inês canta também. Quem não sabe? Hã? Ela cantou no nosso chá de cozinha, né? É uma música que a gente não... de quem é essa música que você falou? Kiko. A gente acho que não conhece muito, mas podia cantar um dia de novo ela, né? Isso. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, manancial. Então, aquele terreno baldio da sua vida, sem Jesus, sujo, o Senhor vai fazer o quê? Ele vai transformar aquele lugar num jardim regado, um jardim da presença dEle. É uma nova vida. Ele vai tirar aquela sujeira e vai proporcionar, por meio do Espírito Santo, que agora está plantado ali no meio do seu coração. É uma nova vida, um manancial cujas águas nunca faltam. E isso tem que estar no nosso coração, a gente tem que entender essa verdade. Eu escrevi aqui alguns princípios para a gente meditar sobre isso. Como que é essa vida, como que a gente vai cultivar
essa presença do Espírito Santo no jardim da nossa vida, né? Que vocês tenham essa compreensão. Eu escrevi 6 princípios aqui, e a gente vai passando por eles, sempre com esse pensamento, eu sou uma nova criatura, o Espírito Santo plantou-se em mim como uma árvore, e eu agora tenho uma nova vida. Primeiro, para a gente pensar assim, a nossa vida não já está mais abandonada à própria sorte. Em 1 Pedro 2, 9, vai dizer que nós somos propriedade exclusiva do Pai. 1 Pedro 2, 9. Nós agora temos alguém a quem reportar. Nós não somos independentes, como Adão e Eva quiseram ser. Nós temos dono, nós somos propriedade exclusiva do Pai. E esse Pai é um cuidador zeloso. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Então, o jardim, que seria a nossa vida, ela não está mais abandonado, ele não está mais largado à própria sorte, às intempéries, à chuva, ao sol. Ele é um jardim cuidado, é um jardim regado, ele tem dono. Em Efésios, eu queria que a gente abrisse também Efésios 1, 13. Efésios 1, 13. Aqui, o Espírito fala do Espírito Santo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo veio e marcou a presença, marcou o selo. O selo representa a propriedade ali, né, do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, a partir de hoje, a partir do momento que a gente crê, a partir do momento que a gente recebeu o Espírito Santo na nossa vida, nós não podemos mais dizer, eu sou dono da minha própria vida. Não, você tem um Senhor, você é propriedade do Pai. E o Espírito Santo selou a sua vida. O segundo ponto é que há um projeto para a nossa vida. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11 também é um versículo que a gente usa bastante. Aqui. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, a partir do momento que o Espírito Santo se firma presença na nossa vida, há um projeto para a nossa vida. Deus tem um plano de salvação, de nosso resgate. Esse ele já iniciou, a promessa é uma promessa que já está cumprida. Mas ele também tem um propósito na nossa vida. A gente deixa de ser terra improdutiva, como diz o MST, né? Para invadir algumas terras, eles falam, aquela terra é improdutiva. Então, nós podemos lá invadir. Mas o Espírito Santo toma posse, passa a habitar, e agora a gente não é mais uma terra improdutiva. Ele tem um projeto para a nossa vida, ele tem um propósito. Cada um vai receber dele isso. Ele vai se revelar por meio do Espírito Santo, ele vai falar, mas ele tem propósito para a sua vida, seja na igreja, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, mas há um projeto para nós. Não somos mais uma terra improdutiva. Um terceiro ponto é que nós começamos, a partir do momento que a gente crê e que o Espírito se faz presente, a sermos limpos pela palavra, né? O próprio Jesus, lá em João 15, 3, 5. João 15, a partir do 3. João 15. Ele fala muito da videira, né? Da videira verdadeira, de ser limpo, mas ele diz aqui no 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, a palavra, ela vem nos limpar, vem limpar a nossa vida. Voltando à ilustração do jardim, lá, o jardim sujo, cheio de ervas daninhas. A palavra de Deus vem retirar, vem limpar, vem arrancar aquelas coisas ruins que foram plantadas para que as novas floresçam. Então, aquilo que havia de ruim antes da presença do Espírito precisa ser arrancado. E aí parte do nosso arrependimento também, né? Nós sabemos que nós temos um inimigo da nossa alma que insiste em plantar as coisas ruins na nossa vida. Plantar mentiras, plantar seduções, tentações, todo tipo de propósito errado. Então, a palavra de Deus é aquela que vai limpar isso, que vai fazer com que a gente se desapegue daquelas coisas que também não devia estar lá. Por exemplo, eu estou lá com o jardim, tem um monte de pedra lá no meio. Para quê? Isso aqui não tá, só está atrapalhando, eu preciso tirar. Lá em Hebreus 12, diz que a gente precisa deixar todo o embaraço, tudo aquilo que nos traz peso, que nos atrapalha, né? Então, a palavra de Deus, ela vem também limpar o jardim, ela vem tirar da nossa vida aquilo que atrapalha, aquilo que não era para estar ali. E parte do nosso arrependimento. Eu me arrependo dessas coisas ruins que estão na minha vida, que estão só contaminando as que deveriam florescer, as coisas boas. Então, precisamos ser limpos pela palavra, né? Palavra de Deus. Também, em um outro ponto, ponto 4, nós somos chamados ao trabalho. O Espírito Santo está ali, mas ele não vai sozinho. A gente precisa ser, como a palavra de Deus diz, nós precisamos, não precisa abrir, mas está lá em Coríntios, 1 Coríntios, cooperadores de Deus. Somos chamados a cooperar, assim como Adão foi chamado antes da queda, a cultivar e lavrar e fazer o jardim produzir. Nós também somos chamados a trabalhar nesse jardim, a nossa parte do negócio, né? Nós temos ali a melhor planta possível, que é o Espírito Santo. Mas a gente precisa cuidar de como essa planta está crescendo. E aí, geralmente, a gente aduba, né? A gente aduba, coloca fertilizante, insumos em geral, né? Para que as plantas floresçam. Da nossa parte, fazer as disciplinas espirituais, porque isso é responsabilidade minha. Seja orar, jejuar, meditar de alguma forma. Isso é adubar a presença do Espírito ali na nossa vida. Ele vai começar a crescer, vai se fortalecer, porque nós vamos estar fazendo aquilo que nos compete, sabe? Fazendo a nossa parte, cultivando o jardim, como Adão deveria ter feito, né? Um outro ponto é que aí já chegando a árvore do Espírito florescendo em nós, crescendo, ela vai dar o quê? Vai dar o fruto, que é o fruto do Espírito. O fruto é do Espírito, mas ele se manifesta na nossa vida. O fruto é do Espírito, a própria palavra diz, fruto do Espírito que se manifesta na nossa vida. E aquele texto conhecido de Gálatas 5, que nós vamos ler, para a gente compreender de novo com esse olhar de que é o Espírito quem está frutificando na nossa vida. Gálatas 5, põe do 16 em diante. Gálatas 5. Cinco 16, isso. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência, desejos fortes, né? Aqueles desejos que são da alma, da carne. Porque a carne cobiça, milita, né? Contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro,
para que não façais as coisas que quereis. Ou seja, aqui está vendo? A erva daninha querendo aparecer, é a carne. A erva daninha quer tomar o lugar daquele canteiro de... Como chama? Que eu plantei lá? Azaleias. As ervas daninhas querem tomar o lugar. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. E aqui ele vai citar quais são as obras da carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Tem mais. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É incompatível essas coisas existirem onde o Espírito existe, onde o Espírito está crescendo, florescendo. Então, aqui Paulo cita, né, várias obras da carne, e fica claro que se nós somos guiados pelo Espírito, essas obras não podem tomar o lugar principal da nossa vida. Elas têm que ser extirpadas, retiradas. Aí no 22, mas o fruto do Espírito é amor. Deixa eu ver qual versão está ali. É gozo ou alegria, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Em algumas versões está temperança ou domínio próprio, ou paciência aqui no lugar de longanimidade, né? Mas dá para entender. Então, esse é o fruto do Espírito. Essas características revelam a árvore que está crescendo no nosso coração. É isso que a gente vai deixar ali, que vai aparecer. Não é para aparecer as ervas daninhas dos frutos das obras da carne, mas é para aparecer esse aqui, o fruto do Espírito. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, em Espírito, andemos também em Espírito. Esse é o reflexo do nosso jardim, da nossa vida. Então, vocês estão entendendo o processo todo? O Espírito Santo vem na nossa vida, se planta ali, começa a crescer. E aí a gente começa a ter algumas mudanças na nossa vida. Nós já não estamos mais sozinhos, nós temos um dono, nós temos um projeto, um propósito. A nossa vida tem um propósito. Nós estamos num processo também de limpeza, e essa limpeza é feita pela própria palavra de Deus. Ao mesmo tempo que a gente tem que ser colaborador, cooperador, fazer a nossa parte, as nossas disciplinas, buscar, fortificar a presença desse Espírito. E aí o fruto vai aparecer, o fruto do Espírito. E aí continua, tem mais um item, que essa vida, ela é um belo jardim, não é? Já imaginou a nossa vida manifestando plenamente esse fruto do Espírito que é apresentado aqui? Paciência, domínio próprio, paz, alegria. Essa vida, ela vai se tornar um lugar atraente, um belo jardim. Aqui, o Juninho não está aqui, mas ele trabalha na Corpus. A Corpus é responsável por manter o jardim de Indaiatuba bonito. A responsabilidade da Corpus é o parque ecológico, vocês sabem, né? Às vezes o parque ecológico está sujo, corre lá. É porque é o cartão de visita para quem vem de fora, é o parque ecológico. Mas eles mantêm a cidade bem limpa, bem cuidada, né? Às vezes a gente vai em algumas outras cidades que está tudo mal cuidado, as praças. Então, é um cartão de visita. O fruto do Espírito manifestado na nossa vida é o cartão de visita de Deus que a gente pode apresentar para o próximo, né? E isso é para a glória dele, não é para a nossa glória. Olha como eu sou uma pessoa bondosa. Olha como eu sou uma pessoa paciente. Olha como eu sou. Não.
olha o que o Espírito está produzindo na sua vida. Você falar assim, sim. Aí as pessoas vão dizer, elas vão olhar, nossa, o Espírito Santo trabalha naquele homem lá, ele é muito paciente, não é? Ele é paciente, não é? Então, ela concordou. Então, quer dizer que o fruto do Espírito está se manifestando na vida dele. Ela é muito alegre. É uma alegria que não é um entusiasmo humano, é uma alegria que vem do Espírito. Ele é muito manso. E assim por diante. É o Espírito que floresceu, que cresceu, que frutificou na nossa vida. Ele assume esse papel. E agora ele é externado, ele é apresentado, né, para a glória de Deus, né? Em João 15, voltando lá em João 15. João 15, verso 5. João 15, 5. O que diz lá? Eu sou a videira, Jesus falando, né? Vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Então é a confirmação, né? Aquele que está nele, que está em Jesus e que recebeu o Espírito Santo, vai dar muito fruto. Que sem ele, tudo é obra da mão humana, ou tentativa humana de fazer florescer algo que não é do Espírito. Então eu queria, já partindo assim para uma reflexão final, né, que eu principalmente, meditasse e tivesse essa ilustração fizesse sentido na minha vida, né? Poxa vida, o Espírito Santo prometido por Jesus, ele veio. E como eu tenho tratado a presença do Espírito Santo na minha vida? Eu tenho negligenciado, eu tenho buscado tratar ele bem, eu tenho buscado cuidar dele. O que eu tenho feito com a minha vida? E o fruto? Que fruto tem se manifestado na minha vida? E eu preciso ser limpo pela palavra. Eu, pessoalmente, às vezes, a gente age, né, com falta de paciência, com falta de mansidão, a gente perde a paz facilmente, né? E por quê? Porque a gente está dando espaço para as ervas daninhas crescerem no nosso jardim, que é onde o Espírito Santo deveria estar. E que esse Espírito também, ele vem trazer muitas outras coisas, né? Esse fruto dele, ele se manifesta em virtudes, né? Em coisas que a gente vê. Mas ele também quer curar a gente de problemas, de doenças. Ele quer libertar a gente de outras coisas. E hoje eu sinto que a gente precisa orar aqui, porque o Espírito Santo ele vai se mover não só na minha pessoa, na sua pessoa, mas ele quer se mover aqui como igreja, né? Como corpo. Ele tem um propósito no corpo. É uma união de jardins floridos aqui que vão impactar, né, esse mundo aí fora, para que as pessoas conheçam, né? O Espírito diz que ele vai convencer, né? Ele que vai convencer. Então ele precisa ser apresentado, ele precisa achar lugar, né, nesse mundo aí fora, e que as pessoas vejam, por meio de nós, o fruto dele, a presença dele em nós, né? E eu queria que a gente tivesse um tempo também de oração para clamar a presença do Espírito e para clamar que ele venha operar a cura, que ele venha operar a libertação, transformação de vida, que ele venha encher o coração daqueles que ainda não sentem a presença dele. Que hoje a gente venha buscar. Eu queria convidar o Isaac. Eu sinto que o Isaac está com esse coração hoje, de clamar. Acertou. Eu senti, eu olhei. Você estava resplandecendo lá a alegria do Espírito. Então eu queria que a gente levantasse, que talvez que a gente quisesse, tá? Vou te passar, tenha liberdade. Que a gente pudesse orar nesse sentido, de buscar o Espírito Santo, de buscar a cura, quem está precisando de cura. Fernanda está precisando ser curada, a Dona Maria precisa
ser curada das dores. Tem muita gente que está precisando e o Espírito Santo está disposto. Ele é o maior interessado na nossa vida, no nosso bem. Amém? Vamos levar. Amém. Muito bom, Roberto. Muito bom. O Roberto, ele leu um trecho aqui, eu queria que o pessoal colocasse de novo ali, em Gálatas 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Olha lá, ó. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Palavra... É difícil essa palavra aí, né? Na minha está falando paixões e desejos. Crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivermos pelo Espírito, versículo 25, andemos também sobre a direção do Espírito. Alguns versículos atrás aí, vai falar aqui no 21, ele está falando uma lista, né, no 19, 18, 19, 20, 21, está falando de uma lista de coisas que são da carne, certo? E no final dessa lista, o capítulo aqui está escrito o seguinte: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Amém? Então assim, na verdade esse texto é muito sério, irmãos. Tem dois tipos de vida. Ou nós vivemos pela carne, fazendo as coisas da carne, fazendo as coisas que são contrárias a Deus, ou nós vivemos pelo Espírito, orientados pela palavra, limpos pelo poder de Deus e andando naquilo que é vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Então eu queria reforçar esse convite do Roberto aqui para a gente nessa manhã, para nós mais uma vez colocarmos as nossas vidas diante de Deus, porque essa obra do Espírito, ela precisa acontecer em cada um de nós. Não tem opções, gente. Ou nós somos trabalhados pelo Espírito, temos Jesus no nosso coração e vamos herdar o reino de Deus, ou nós vamos ser tocados pela carne e vamos ficar de fora do reino de Deus. Isso às vezes pode soar pesado, mas a Bíblia diz em certo momento lá que muitos falarão durante as suas vidas: Senhor, 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 e não serão achados no reino de Deus. Então, é muito grave, queridos. Nós precisamos abrir mão de quem nós somos, daquilo que fazemos, daquilo que pensamos, e precisamos ser cheios do poder de Deus que está disponível. O Espírito Santo está disponível, ele não está perdido, ele não está querendo ficar longe de nós, mas Jesus, quando ressuscitou e ascendeu, falou: olha, eu estou enviando o Consolador. Então o Espírito de Deus está sobre nós. E foi maravilhoso que nós cantamos, né? Santo Espírito, és bem-vindo aqui, né? Porque nós precisamos do poder do Espírito Santo, da ação de Deus nas nossas vidas, a fim de mortificar a nossa carne e sermos levantados em espírito pelo poder de Deus. Queridos, isso é fundamental. Não é uma opção: eu quero viver mais hoje pelo Espírito e deixar a carne. Não. Para entrarmos no reino de Deus, é fundamental que a imagem de Jesus seja criada em cada um de nós. E essa imagem é criada pelo Espírito Santo. Amém? Vamos nos levantar, vamos orar. Coloca a sua vida diante de Deus agora. Eu sei que cada um tem motivos diversos aí que podem estar acontecendo na sua vida. Eu sei que todos nós temos uma área onde nós queremos ver mais a ação de Deus no nosso meio, tá? E no meio da igreja o Senhor se manifesta. Então, esses momentos de culto é onde pode acontecer uma intervenção. Se você está com o coração de vir aqui na frente, vem aqui, fala: Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero minha vida mais tocada por Ti, eu quero mudar, Senhor, eu não aguento mais algumas coisas, eu quero ser transformado. Você pode vir aqui, porque é um sinal de Deus, e Deus vai honrar esse sinal sobre a sua vida. Amém? Senhor Jesus, nós nos colocamos, todos nós aqui, Deus, diante do Senhor, Pai, porque nós não podemos fazer nada, Jesus.
Nós não somos nada, Deus, mas o Senhor é tudo, Senhor. E nesta manhã nós queremos convidar o Senhor mais uma vez, Senhor, para que o Senhor batize, Senhor, cada um de nós, Senhor, com o Teu poderoso Espírito, Senhor. Como lemos na Tua palavra, Senhor, nós não temos opção, Jesus, mas nós precisamos, é fundamental, Deus, que o Senhor trabalhe em cada um de nós, Senhor. Nessa manhã nós oramos, Senhor, por cada um dos irmãos, Senhor, para que cada irmão seja cheio do Senhor, Senhor, que eu seja cheio do Teu Espírito, Senhor, que as nossas casas, Senhor, cada um de nós, Senhor, sejamos transbordados, Senhor, pela pessoa de Jesus através do Espírito, Senhor. Nós rejeitamos as obras da carne nessa manhã, Senhor. Nós não concordamos, Senhor. A Tua palavra diz que às vezes fazemos coisas que nós não queremos fazer, Senhor. E nós rejeitamos nessa manhã, Senhor, toda obra do maligno, Senhor. Toda obra contrária à Tua palavra que caia por terra, Deus, em nome de Jesus, Senhor. E que cada um de nós, Senhor, vejamos com clareza, Senhor, Cristo Jesus ressuscitado e assentado à destra do trono de Deus, Senhor. Que o Senhor traga cura física para os irmãos que estão precisando. Que o Senhor traga ânimo e renovo, Senhor, para cada querido nosso, Deus. E que em tudo, Senhor, o Senhor seja glorificado, Senhor. Derrama o Teu Espírito nas nossas casas, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Nós não podemos viver sem, Deus. E que o Senhor continue nos ensinando isso, Senhor. A prática, Senhor, do dia a dia. Em cada situação, Senhor, que cada irmão vive. Que o Seu Espírito, Senhor, nos ensine a andar embaixo das Tuas obras, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor já derramou o Teu Espírito, Senhor. E nós cremos, Senhor. Nós nos agarramos com força nessa verdade, Senhor. Que para estar com o Senhor é preciso uma vida cheia do Espírito, Senhor. E é o que nós queremos, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que cada um tenha uma semana poderosa do Senhor. Amém? No poder do Espírito. Amém.